Uma boa tarde, meus irmãos e irmãs. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos ter um tempo de oração. Vamos a tener un tiempo de oración. Nosso Deus e Pai, Dios nuestro y Padre, bendito é o teu eterno nome. bendito es tu eterno nombre. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Una vez más estamos aquí reunidos en tu nombre. Pedimos que a tua misericórdia possa inundar este lugar. Pedimos que tu misericordia pueda inundar este lugar. Estamos aqui, Senhor, te clamando para que tu possas ministrar a nós a tua palavra. Estamos aquí clamando, Señor, para que tú puedas ministrarnos tu palabra. Ajuda-nos, Senhor, a extrair a vida da tua palavra. Ayúdanos, Señor, a extraer la vida de tu Pai, palabra. em nome de Jesus. En nombre de Tem Jesús. misericórdia de nós mais uma vez. Ten misericordia de nosotros una Nós vez te más. clamamos em nome de Jesus. Nosotros te clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta à igreja de Laodiceia. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a la iglesia de la Odisea. Vamos a Apocalipse, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 22. Leemos el versículo 18 hasta el 22. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amém. Nós temos estudado até aqui sobre estes textos de Apocalipse capítulo 3. Nosotros hemos estudiado hasta aquí este texto de Apocalipsis capítulo 3. O tema deste encontro é El tema de este encuentro es a restauração do testemunho do Senhor nos dias finais. la restauración del testimonio del Señor en los días finales. Nós temos visto que estamos vivendo esta hora tão crucial da história do povo de Deus. Nosotros hemos visto que estamos viviendo esta hora tan crucial en la historia del pueblo de Dios. Se João há quase 2000 anos pôde dizer, filhinhos, é a última hora, Si Juan hace casi 2000 años podía decir, hijitos, es la última hora, nós sabemos que cada geração viveu com este coração. nosotros sabemos que cada generación vivió con este corazón. Viveram na expectativa da volta do Senhor. Vivieron en la expectativa del regreso del Señor. Porém, eu creio que nenhuma outra geração da igreja Sin embargo, yo creo que ninguna otra generación de la Iglesia pôde viver o cumprimento de tantas profecias como a nossa. pudo vivir el cumplimiento de tantas profecías como la O nuestra. quadro atual que estamos vivendo El cuadro actual que estamos é viviendo quadro totalmente apocalíptico. es un cuadro totalmente apocalíptico. Então nós temos aqui buscado, com a ajuda do Senhor, Entonces, nosotros hemos buscado aquí, con la ayuda del Señor, entender esta carta. entender esta carta. Quais são as suas implicações quanto à nossa vida, ¿Cuáles son sus implicaciones en cuanto a nuestra vida, tanto pessoal como congregacional. tanto personal como congregacional? Hoje pela manhã nós estivemos considerando como um espelho Hoy por la mañana estuvimos considerando como en un espejo o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, el Evangelio 25 de Mateo, considerando alguns pontos acerca da parábola das 10 virgens. considerando algunos puntos acerca de la parábola de las 10 vírgenes. O que temos compreendido até aqui Lo que hemos comprendido hasta aquí é que a igreja de Laodiceia ela estava vivendo um caos espiritual. es que la iglesia de la Odisea estaba viviendo un caos espiritual. Profeticamente falando, Proféticamente hablando, essa igreja representa o último estágio da degradação do povo de Deus. esta iglesia representa el último estadio de la degradación del pueblo de Dios. Isso quer dizer Eso quiere decir a apostasia dos últimos dias. la apostasía de los últimos días. Como foi que essa igreja chegou a esse ponto? ¿Cómo fue que esta iglesia llegó a ese punto? Ao ponto de dizer
que rico sou e de nada tenho falta. al punto de decir, rico soy y no me falta Não nada. preciso de coisa alguma. No necesito de ninguna cosa. Como o Senhor pôde ver nesta igreja tamanha cegueira, Cómo el Señor pudo ver en esta iglesia tanta ceguera, tanta pobreza, tanta pobreza. uma igreja que estava exposta espiritualmente falando. Una iglesia que estaba expuesta espiritualmente hablando. Como Laodicea pôde chegar a esse estado de degradação espiritual. Cómo la Odisea pudo llegar a ese estado de degradación espiritual. Se você estuda as cartas de Paulo, Si tú estudias las cartas de Pablo, em especial a carta aos Colossenses, en especial la carta a los colosenses, você vai ver que esta carta nos ajuda a entender Laodicea. tú vas a ver que esa carta nos ayuda a entender la Odisea. Sabemos que Paulo não visitou esta cidade, Sabemos que Pablo no visitó esta ciudad, mas ele teve um contato muito íntimo com esta igreja. pero tuvo un contacto muy íntimo con esta Nós iglesia. não podemos dizer que ele foi ou que ele não foi. Nosotros no podemos decir lo que fue o que no fue. O que sabemos é que Paulo tinha um carinho muito especial com os irmãos de Laodiceia. Pero sabemos que tenía un cariño muy especial con los hermanos de la Odisea. Quando nós lemos a carta à igreja de Colossenses, Cuando leemos la carta a la iglesia de los colosenses, nós podemos aqui ver algumas coisas sobre Laodiceia. podemos ver aquí algunas cosas sobre la Odisea. Vamos para o capítulo 2, Vamos para el capítulo 2. os versículos 1 e 2. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Quiero pues que sepáis cuán grande conflicto tengo por vosotros, por los de la Odisea y por todos los que nunca me han visto personalmente, para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento para el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. Observe esses dois versículos. Observa estos dos versículos. No primeiro, Paulo faz uma menção muito especial à igreja de Laodiceia. En el primero hace una mención muy especial a la iglesia en la Odisea. Ele diz que passava uma grande luta por esses irmãos. Dice que pasaba una gran lucha por esos Aqui hermanos. está a grande luta. Hay esta gran lucha Venho mantendo por vós e pelos de Laodiceia. que vengo manteniendo por vosotros y por los de la Odisea. Paulo estava travando uma grande batalha por esses irmãos. Estaba trabando Pablo una gran batalla por Nós estos não hermanos, temos muitas informações. pero no tenemos muchas informaciones. Mas ele diz aqui, para que o coração dele seja confortado, Pero dice aquí, para que el corazón de ellos sea confortado, vinculado juntamente em amor. vinculado juntamente en amor, E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, y ellos tengan toda la riqueza de la fuerte convicción de para entendimiento, compreenderem plenamente o mistério de Deus. para comprender plenamente el misterio de Dios, Cristo. Cristo. Que mistério é esse, irmãos? ¿Qué misterio es ese, hermano? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele vai falar sobre esse mistério. Allí en 1 Corintios 12, versículo 12, va a hablar de ese Ele misterio. vai dizer assim como o corpo é um, Él va a decir, así como el cuerpo es uno e tem muitos y membros, tiene muchos e miembros, todos os membros, y todos los miembros, constituindo um só corpo, constituyendo un solo cuerpo, assim também com respeito a Cristo. así también es respecto a Cristo. Aqui ele diz que Cristo é o mistério de Deus. Aquí dice que este es el misterio de Dios. E lá em 1 Coríntios 12, 12, Y allí en 1 Corintios ele vai 12, dizer 12, que Cristo é um corpo constituído de muitos él va a membros. decir que Cristo es un cuerpo constituido de muchos E miembros. quando nós chegamos à carta à igreja de Y Laodiceia, cuando llegamos a la carta a la iglesia de la Odisea, nós vemos que esta igreja perdeu a sua grande riqueza. vemos que esta iglesia perdió su gran riqueza. Aqui estava a grande riqueza dessa igreja, Aquí estaba la gran riqueza de esta o iglesia, mistério de el Deus. misterio de Dios. Esta era a batalha de Paulo. Esta era la batalla de Pablo. Ele se esforçava por isso, Él se esforzaba por para eso, que a igreja de Laodiceia pudesse compreender, para que la iglesia de la Odisea pudiese para comprender, que eles tivessem uma forte convicção para que ellos tuvieran una fuerte convicción desse entendimento, de este entendimiento, pudessem compreender plenamente pudiesen comprender que plenamente Cristo é o mistério de Deus. que Cristo es el misterio Que de eles Dios, pudessem ter isso como uma experiência. que pudieran tener eso como una experiencia. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, mis hermanos isso y é tão hermanas, sério. esto es tan A serio, igreja perder a doutrina que la iglesia pierda la doctrina e ela ficar só na prática. y se quede solo en la práctica. Nós encontramos aqui uma igreja soberba. Encontramos aquí una iglesia Como soberbia. podemos definir uma igreja soberba? ¿Cómo podemos definir una iglesia É uma soberbia? igreja que ela está desequilibrada. Es una iglesia que está desequilibrada. Então nós vemos que
A realidade da igreja se equilibra com dois pontos importantes: Entonces vemos que la realidad de la iglesia se equilibra con dos puntos a importantes. doutrina La e a doctrina prática. y la práctica. Se nós prosseguirmos por todo o Novo Testamento, Si nosotros recorremos todo el Nuevo Testamento, nós vamos ver este princípio: vamos a ver este principio. doutrina e prática. Doctrina y práctica. Nós não podemos ter só doutrina, No podemos tener solo la e doctrina, nem tampouco buscarmos a prática. ni tampoco buscar solo la O práctica. que é que nós precisamos? ¿Qué necesitamos? Doutrina e prática. Doctrina y É práctica. isso que equilibra. Es eso lo que equilibra. Se nós apenas buscarmos o fruto do Espírito Si nosotros solo buscamos el fruto del e Espíritu não buscarmos os dons do Espírito, y no buscamos los dones del nós Espíritu, teremos uma vida desequilibrada. tendremos una vida desequilibrada. Se nós buscamos os dons do Si Espírito, buscamos los dones del imagine Espíritu, como são os dons do Espírito. imagínate cómo son los dones del Espíritu. Primeiro, veja os dons que revelam: Mira los dones que revelan. palavra da sabedoria, Palabra de sabiduría, palavra do conhecimento, palabra de conocimiento, discernimento de espírito. discernimiento de Isso é espíritu. maravilhoso, Eso es irmão. maravilloso, hermano. Você ter esses dons na vida da igreja. Si tú tienes esos dones en la vida de la Quero iglesia. aqui fazer um pequeno parênteses. Yo quiero hacer un pequeño Os paréntesis. dons não pertencem ao indivíduo. Los dones no pertenecen al Os individuo. dons é do corpo para o corpo. Los dones son del cuerpo para el Nenhum cuerpo. cristão pode dizer assim: eu tenho tal dom. Ningún cristiano puede decir, yo tengo tal don. Isso é arrogância. Y eso es arrogancia. Os dons é do Espírito. Los dones son del Ele Espíritu. ministra no corpo. Él ministra en el Para cuerpo, el cuerpo. para el cuerpo. E temos os dons não só de... os dons que revelam. Y tenemos los dones no solo los que revelan, Temos também os dons de poder. tenemos también los dones de poder. Quais são eles? ¿Cuáles son? Variedades de curas. Variedades de sanidades, Nós temos também o dom da fé. el don de la fe. Paulo vai colocar isso de maneira muito especial. Pablo va a poner de una manera muy especial Operações de maravilhas ou milagres. operaciones de maravillas o Dons milagros, de curas. dones de sanidades E também o dom da fé. y también el don de la fe. São três dons que nós podemos chamá-los de dons de poder. Son tres dones que podemos llamarlos dones de poder. E também temos os dons de inspiração. Y también tenemos los dones de ¿Cuáles son inspiración. ellos? ¿Cuáles son? Variedades de línguas. Variedad de lenguas, Interpretações de línguas. interpretación de lenguas Profecia. y profecía. Mas Paulo ele diz assim que nós devemos procurar com extremo zelo os melhores dons. Y Pablo va a decir así que debemos procurar con mucho celo los mejores dones. Porque Paulo estava instruindo a igreja de Corinto. Porque Pablo estaba instruyendo a la Había iglesia de mucho Corinto. desequilibrio. Había mucho desequilibrio. Então ele está tentando aqui, com toda a ajuda do Espírito Santo, Entonces él está intentando aquí, con toda la ayuda del Espíritu levar Santo, esses irmãos à vida equilibrada. llevar a esos hermanos a la vida equilibrada. Então nós temos aqui esses 9 dons. Entonces tenemos aquí estos 9 dones. E nós sabemos que existem dons aqui que eles são essenciais. Y nosotros sabemos que hay dones aquí que son esenciales. E como nós podemos viver a realidade desta experiência? ¿Y cómo podemos nosotros vivir la realidad de esta experiencia? Paulo equilibra isso. Pablo equilibra Lá em esto. Gálatas capítulo 5. Ahí en Gálatas capítulo 5. Aí nós temos o quê? Ahí que tenemos Os 9 gomos do fruto do Espírito. los 9 gajos del fruto del Espíritu. Então o fruto do Espírito são 9. Entonces los frutos del Espíritu son 9. Mas você vê que é um fruto, Pero ves que es un a fruto. palavra lá está no singular, fruto. La palabra está en singular, fruto. Então nós temos aqui o fruto do Espírito. Entonces tenemos aquí el fruto del E Espíritu. temos aqui do outro lado os dons do Espírito. Tenemos ahí en el otro lado los dones del Como que nós Espíritu. podemos, irmãos, equilibrar isso? ¿Cómo podemos equilibrar eso? Só o Espírito Santo. Solo el Espíritu Santo, Tanto no fruto tanto en el fruto como nos dons. como en los dones. Nós precisamos buscar uma vida equilibrada. Necesitamos buscar una vida Quando equilibrada. nós temos um andar equilibrado, Cuando tenemos un andar o equilibrado, Espírito Santo, el Espíritu ele tem Santo toda a liberdade tiene toda la libertad de construir o fruto do Espírito no nosso caráter de construir el fruto del Espíritu en nuestro e carácter habilitar-nos com todos os dons. y habilitarnos con todos los dones. Mas os dons não é do indivíduo. Pero los dones no son Es del del individuo, cuerpo. son del O cuerpo. Espírito Santo manifesta isso. El Espíritu Santo Não é manifiesta como eso. nós queremos. No es como nosotros É queremos. como Ele quer. Es como Él Quando quiere. Ele quer. Cuando Él Para quiere. aquilo que Ele Para lo que quer. Él quiere. Então nós temos que ser bem cuidadosos. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos. Há muito desajuste, Hay mucho desajuste, muito desequilíbrio. mucho desequilibrio. Nós precisamos da doutrina, Necesitamos de la doctrina, precisamos da prática. necesitamos de la práctica. Não é buscar a prática sem a doutrina, No es buscar la práctica sin la nem a doctrina, doutrina sem a ni la prática. doctrina sin la práctica. Quando nós vemos aqui, Cuando nosotros vemos aquí, Paulo batalhava para que os irmãos de Laodiceia tivessem a exata compreensão do mistério de Deus. vemos que Pablo batallaba para que los laodicenses tuvieran una exacta comprensión del misterio de Dios. Porém, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 3, Sin embargo, cuando llegamos a Apocalipsis 3, o que nós vemos ali? ¿qué vemos allí? Uma igreja que perdeu a revelação da doutrina. Una iglesia que perdió la revelación de la Uma doctrina. igreja
centrada em si mesma. Una iglesia centrada en sí misma. Uma igreja que se colocou à frente de Cristo. Una iglesia que se puso delante de Cristo. Por delante. Cristo estava fora desta igreja. Cristo estaba fuera de esta iglesia. Ele não tinha mais o lugar central. Él ya no tenía el lugar central. E por quê, irmãos? ¿Y por qué, hermano? Porque ela perdeu a revelação. Porque perdió la revelación. Revelação é um milagre de Deus. La revelación es un milagro de Revelação Dios. é quando a luz incide sobre uma verdade. La revelación es cuando una luz incide sobre una verdad. E isso manifesta em nosso coração. Y eso se manifiesta en nuestro Através corazón. do Espírito A Santo. través del Espíritu Então nós Santo. ganhamos a revelação. Entonces nosotros ganamos la A revelación. luz sobre a verdade. La luz sobre la Ela verdad. jorra na nossa mente. Ella Brilha na nossa brilla en mente. nuestra mente. Acontece algo. Ocurre algo. Esse acontecimento Ese acontecimiento forma o nosso caráter. forma nuestro carácter. Quando Pedro disse lá no capítulo 16 de Mateus: Cuando Pedro dice allá en el capítulo 16 de Mateo, Tu és o Cristo, tú eres el o Cristo, Filho do Deus el vivo. Hijo del Dios O vivo. que Jesus disse para ¿Qué Pedro? le dijo Jesús? Não foi carne e sangue que te revelaram, No fue ni carne ni sangre quien te lo mas reveló, meu Pai que está nos céus. sino mi Padre que está en los Nós não cielos. temos capacidade de ter a revelação. Nosotros no tenemos capacidad de tener la A revelación. revelação não é uma propriedade do indivíduo. La revelación no es una propiedad del individuo. A revelação é uma manifestação de Deus. La revelación es una A manifestación. de revelação, ela provoca a experiência. Dios. La revelación provoca la Não é experiencia. um mero conhecimento. No es un mero Ninguém conocimiento. pode dizer, eu tenho um conhecimento da verdade. Nadie puede decir yo tengo un conocimiento de la verdad. Isso é intelecto, Eso es isso é intelecto. mente, Eso es mente. isso é alma. Eso es alma. As verdades de Deus, elas ocorrem no nosso espírito. Las verdades de Dios ocurren en nuestro espíritu. Aí você vai ter três faculdades. Ahí vas a tener tres Quais facultades. são elas? ¿Cuáles son? Intuição, Intuición, comunhão, comunión, consciência. É conciencia. algo mais elevado. Es algo más Não é elevado. algo das emoções. No es algo de las É algo emociones. que tem a ver com a comunhão. Es algo que tiene que ver con Não la é comunión. uma questão da consciência, No es una cuestión de la mas da conciencia, intuição. sino de la intuición. Porque a intuição Porque la é intuición onde nós escutamos a voz de es donde Deus. escuchamos la É voz de aqui Dios. que Deus nos fala. Y aquello que Dios É nos aqui habla. que nós temos o discernimento, Aquello que tenemos o discernimiento. conhecimento. El conocimiento. Então, isto, Entonces esto, quando ocorre no nosso espírito, cuando ocurre en nuestro espíritu, incide sobre a consciência. incide sobre la conciencia. Então, você consegue entender isso. Entonces tú consigues Então, a entender eso. comunhão, Entonces la a comunión, la consciência, conciencia, a intuição, la intuición são as faculdades do nosso espírito. son las facultades de nuestro Então, a espíritu. consciência, Entonces la conciencia ela se torna como que uma unidade que absorve esta revelação. se vuelve como una unidad que absorbe esta E aqui o revelación. Espírito Santo vai governar o quê? Y ahí el Espíritu Santo, ¿qué va a A gobernar? nossa mente. Nuestra mente. Quando ele alcança a nossa consciência, Cuando Él alcanza nuestra através da conciencia, voz de Deus, da intuição, a través de la voz de Dios, en la provocada pela intuición, nossa comunhão com Deus, provocada por nuestra aí comunión a con Dios, nossa mente, ahí nuestra a mente, nossa vontade, nuestra as voluntad, nossas emoções nuestras emociones será subordinado, serán sujeitado sujetadas àquilo que está acontecendo lá no íntimo. a aquello que está aconteciendo allá en No lo íntimo, nosso espírito. en nuestro espíritu. Um homem pecador, El hombre pecador, um ímpio, el impío, seu espírito está morto. su espíritu está muerto. Por isso, quando a Bíblia diz em Efésios 2:1, Por eso cuando la Biblia dice en Efesios que 2.1, vos vivificou, y os vivificó. o que foi vivificado em ¿Qué nós? fue vivificado en O nosotros? espírito que estava inativo. El espíritu que estaba inactivo. Agora nós temos o homem integral. Ahora nosotros tenemos el hombre O ímpio integral. nunca é um homem integral, El hombre nunca es un hombre porque o seu integral. espírito está morto. Porque su espíritu está Ele muerto. não tem comunhão com Ele não Deus. tiene comunión Ele con não Deus. tem a real consciência de Deus. Él no tiene real conciencia de Tudo Dios. que ele tem de Deus Todo lo que él tiene está de na Dios esfera da sua mente. está en la esfera de su Não é uma mente. experiência. No es una Não é experiencia. uma realidade No espiritual. es una realidad A espiritual. realidade espiritual ocorre no nosso espírito. La realidad espiritual ocurre en nuestro Incide espíritu. sobre a nossa mente. Incide sobre nuestra Incide mente. sobre as faculdades da alma. Incide sobre las facultades Então, del alma. quando Deus fala, Cuando Dios habla, quando Deus nos revela, cuando Él nos revela, isso se torna uma experiência. se vuelve experiencia. Você nunca mais vai perder isso. Tú nunca más vas a perder eso. Você vai ver que aquela experiência que Paulo teve em Atos 9, Tú vas a ver que aquella experiencia que tuvo Pablo en Hechos aquilo que no 9, capítulo 26 de Atos ele vai chamar de visão espiritual. aquello que en el capítulo 26 va a llamar visión espiritual, Essa visão se tornou uma experiência governante. esa visión se volvió una experiencia gobernante. Da mesma maneira, vemos Pedro. De la misma manera lo vemos en Pedro. A visão se tornou uma experiência La governante. visión se volvió una experiencia gobernante. Pedro não tinha a menor capacidade de ter aquela revelação, Pedro no tenía la menor capacidad de tener aquella revelación. de dizer, tu és o Cristo. Es decir, tú eres el Cristo. Você vê que após dizer isto,
Tú ves que después de decir eso, você vai ver que 6 meses depois, tú vas a ver que 6 meses ele después, nega ao Senhor. él niega al Señor. Como que um homem que teve tamanha experiência é capaz de negar o Senhor? Como un hombre que tuvo tan gran experiencia fue capaz de negar al Señor. Isso mostra o quanto nós somos vacilantes Eso muestra cuán vacilantes e somos totalmente dependentes do Senhor. y totalmente dependientes del Um Señor. dos pontos que nós podemos ver aqui que justifica Pedro Uno de los puntos que podemos ver aquí que justifica a é que Pedro Pedro era um cristão. es que Pedro era un cristiano. Pedro amava o Senhor. Pedro amaba al Ele Señor. só não tinha condições de ir com o Senhor até o fim. Él, perdón, De ir com o Senhor até o fim. él solo quería ir con el Señor hasta el fin. Faltava algo na vida de Pedro. Faltaba algo en la vida de Mas não era Pedro. só na vida dele. Pero no solo era en su Era na vida, vida de todos os era en la discípulos. vida de todos los Que discípulos. faltava? ¿Qué faltaba? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Quando Pedro tem aquela experiência com o Espírito Santo no Pentecostes, Cuando Pedro tuvo aquella experiencia del Espíritu Santo en nós vemos Pentecostés, outro homem. vemos otro hombre. Nós sabemos que houve um período muito especial entre o Senhor e os discípulos. Vemos que hubo un periodo muy especial del Señor con los discípulos. Qual período? ¿Qué periodo? O período da ressurreição até a ascensão. El periodo entre la resurrección y la ascensión. Esse período durou 40 dias. Ese periodo duró 40 Nós días. podemos chamá-lo a quarta parte da vida do nosso Senhor. Lo podemos llamar la cuarta parte de la vida de A nuestro primeira Señor. parte são aqueles 30 anos. La primera parte son aquellos 30 Nós años, quase não temos tantas informações. de los cuales apenas tenemos informaciones. Depois nós temos aquele período de 3 anos, Después aquel periodo de 3 años, que culmina lá no Monte Hermon. que culmina en el Monte Hermón. Depois nós temos um terceiro período, Tenemos un tercer periodo, que vai do Monte Hermon até o Gólgota. que va desde el Monte Hermón hasta el E Gólgota. depois nós temos o quarto período, Y luego tenemos el cuarto que são periodo, os 40 anos. que son los 40 días. Desculpe-me, os 40 dias. 40 días, Que vai da crucificação até a ascensão. que va desde la crucifixión hasta la ascensión. Aqui foi um período muito íntimo. Aquí fue un periodo muy Um íntimo, período entre o nosso Senhor e os seus discípulos. un periodo de nuestro Señor con sus E discípulos. aqui houve algo na vida de Pedro. Y aquí hubo algo en la vida de Pedro, Ainda não foi tudo. aunque no fue todo, Porque logo após a ascensão do nosso Senhor, porque aún después de la ascensión de nós nuestro vemos Señor, Pedro tomar uma direção em relação à escolha de Matias. nosotros vemos tomar a Pedro una dirección en la elección de Matías, Algo que não segue como princípio na palavra de Deus. algo que no sigue como principio la Nós palabra de podemos Dios. contrastar o que acontece em Atos 1 com aquilo que acontece em Atos 13. Nosotros podemos contrastar lo que ocurre en Hechos 1 con lo que ocurre en Hechos 13. Pedro e os discípulos fazendo uma escolha. Pedro y los discípulos haciendo una elección E o Espírito Santo fazendo a sua escolha. y el Espíritu Santo haciendo su elección, Mostrando que ele é aquele que encabeça toda a obra na casa de Deus. mostrando que Él es aquel que encabeza toda la obra en la casa de Dios. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, mis hermanos y o hermanas, que nós precisamos ¿qué es lo que nosotros para ter precisamos revelação para espiritual? tener revelación espiritual? Beber do Espírito. Beber del Espíritu. Deixe-me colocar um texto muito importante. Déjame presentar un texto muy importante. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Vamos ler esse texto com muito cuidado. Vamos a leer ese texto con mucho cuidado. Então, no versículo 12 eu acabei de citar. El versículo 12 lo acabé de citar. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Porque de la manera que el cuerpo es uno, solo, y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Essa frase, assim também com respeito a Cristo. Así también con respecto a Cristo. Esa frase, Essa expressão assim esa expresión así, é um advérbio que indica natureza igual. es un adverbio que indica igual naturaleza. E também Y también é outro advérbio que fala de inclusão. otro adverbio que habla de inclusión. Assim também com respeito a Cristo. Así también con respecto a Lindo Cristo. isso, não é, irmãos? Lindo eso, ¿no, hermano? Aí veja, Ahí mira, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. A palavra batizados aqui é mergulhados para dentro. La palabra bautizados es sumergidos hacia adentro. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Tanto judíos como griegos, como esclavos, como libres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito.
y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Então nós temos que entender duas coisas aqui. São duas experiências. Entonces tenemos que entender dos cosas aquí, que son dos A experiencias. primeira é batizados no Espírito. La primera es bautizados en el Espíritu. Isto fala daquilo que aconteceu lá no Pentecostes. Esto habla de aquello que ocurrió allí en O Pentecostés. Espírito veio nos habitar. El Espíritu vino a habitar. Desde que nós somos parte do corpo de Cristo. Desde que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Desde que nós fomos incluídos na vida do corpo de Cristo. Desde que fuimos incluidos en la vida del cuerpo de Nós Cristo. fomos inseridos para dentro dessa habitação do Espírito Santo. Nosotros fuimos introducidos hacia dentro de esta habitación del Então, Espíritu Santo. quando eu digo para dentro da habitação, Entonces, cuando digo para dentro de la habitación, eu estou dizendo sobre toda a realidade inclusiva daquilo que é a obra do Espírito Santo em nós como a igreja. estoy refiriéndome a toda esa obra inclusiva de aquello que el Espíritu Santo hace con nosotros, que somos la iglesia. Então, agora nós temos o Espírito Santo Entonces, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo habitando o nosso interior. habitando en nuestro interior. Nós não temos necessidade de pedir que Deus nos dê do seu Espírito, Nosotros no tenemos necesidad de pedir que Dios nos dé de su Espíritu, porque Ele já deu. porque Él ya lo dio. Tem 2000 anos que Ele já nos Hace deu o Espírito 2000 Santo. años que ya lo dio. O que nós podemos fazer? ¿Qué podemos hacer? O que é nosso dever fazer todos os dias? ¿Cuál es nuestro deber hacer todos los días? Beber. Beber. Então você pode beber do Espírito Santo todos os dias. Entonces tú puedes beber del Espíritu Santo Nós todos los días. temos que sentir esta carência de beber do Espírito Santo. Nosotros tenemos que sentir esta carencia de beber del Espíritu Nós não Santo. temos que pedir, Senhor, dá-nos do teu Espírito. No tenemos que pedir, Señor, danos de tu O Espíritu. nosso dever, Nuestro deber, a responsabilidade la é responsabilidad, beber do Espírito es Santo. beber del Espíritu Santo. Então, à medida que você vai caminhando na vida cristã, você tem que ir bebendo do Espírito Santo. Entonces, a medida que vas caminando en la vida cristiana, tienes que beber del Por que, que Espíritu eu estou Santo. dizendo tudo isso? ¿Por qué estoy diciendo todo Para esto? entender o que aconteceu com a Laodiceia. Para entender lo que ocurrió con la Odisea. Como a igreja que tinha tanta riqueza espiritual de repente cai. Cómo una iglesia que tenía tanta riqueza espiritual de repente cae. Quando você vai na cidade de Londres, Cuando tú vas a la ciudad de Londres e algumas cidades na Alemanha também, y algunas ciudades en Alemania na también, Suíça, en Suiza, em vários lugares aqui da Europa, en varios lugares aquí en Europa, você vai ver que existem muitos templos tú vas a ver que existen Locales de muchos reunión. locales de reunión que outrora foram usados por Spurgeon, que en otro tiempo fueron usados por Spurgeon, Moody Moody e tantos outros homens de y Deus, tantos otros hombres de Dios, Zwinglio, Calvino. Zwinglio, Calvino, E esses locais hoje eles são apenas decorativos. y estos locales hoy son decorativos, Hoje são apenas história. son solo historia. Alguns desses lugares Algunos de estos lugares são alugados para vários grupos religiosos fazerem os seus cultos. son alquilados para diversos Como é grupos religiosos Como é que hacen sus possível cultos. isso ter acontecido, irmão? ¿Cómo es posible que ocurra esto? Algo que um dia foi tão genuíno Algo que un día fue tan e genuino realmente desapareceu. y realmente desapareció. Hoje nós vemos lugares aonde o evangelho foi pregado com tanta força. Hoy vemos lugares donde el Evangelio fue predicado con tanta E nós fuerza vemos tanta apostasia. y vemos tanta apostasía. Pense na Itália. Piensa en Italia. 0,3% da população é cristã. 0,3 de la población es cristiana. Uma das mais lindas e profundas cartas que Paulo escreveu. Una de las más lindas y profundas cartas que Pablo escribió. Ele escreveu para os irmãos na Itália. Él la escribió para los hermanos en Italia. Não é triste isso, irmãos? No es triste eso. Não é triste você chegar em Éfeso e ver só ruínas. No es triste que tú llegas a Éfeso y solo ves ruinas. Você não vê mais essas cidades aqui das 7 cartas da Igreja Tú da ya no Ásia. ves esas 7 ciudades de las 7 cartas. Essa região da Turquia onde um dia essas igrejas existiram, Esa región de Turquía donde un día existieron esas iglesias. ou são ruínas, O son ruinas ou são regiões tomadas pelo islamismo. o son regiones tomadas por el Que islamismo. tristeza, irmãos. Qué tristeza, hermano. Isso aí é desolação. Esto es desolación. É o cúmulo do opróbrio. Es el culmen del oprobio. Tanta riqueza de Cristo. Tanta riqueza de Cristo. E o que existe? ¿Y qué es lo que existe? Nada. Nada. É possível. Es posible. Nós estamos vendo, irmãos. Nosotros lo estamos viendo, hermano. Contra provas, você não tem o que argumentar. Delante de las pruebas no tienes que argumentar. Nós
deveríamos, irmãos, olhar para tudo isso e chorar diante de Deus. Nosotros deberíamos mirar a todo eso y E dizer, llorar delante de Dios. Senhor, não permita que isso aconteça Y conosco. decir, Señor, no permitas que eso ocurra con Não nosotros. permita que nós venhamos ser um tabernáculo sem a arca. No permitas que vengamos a ser un tabernáculo Não sin arca. permita que venhamos perder a fome de Ti. No permitas que vayamos a perder el hambre de ti. Não permita que nós sejamos tomados por um orgulho espiritual. No permitas que seamos tomados por un orgullo espiritual. Dá-nos fome de Ti. Danos hambre de ti. Dá-nos sede para beber do Teu Espírito. Danos sed para beber de tu espíritu. Nós vimos o que aconteceu com Laodiceia. Nosotros vemos lo que ocurrió con la Odisea. Laodiceia se tornou uma igreja orgulhosa. La Odisea se volvió una iglesia orgullosa. Ela se perdeu na revelação. Se perdió en la Ela revelación. deixou que aquele grande depósito, Ella dejó que aquel gran depósito que Paulo batalhou tanto para que ela tivesse, depósito que Pablo batalló tanto para que ella tuviese, plena compreensão la plena comprensión do mistério de Deus, del misterio de Dios, Cristo. Cristo. Ah, irmãos, isso é apenas uma frase Ay, hermanos, esto apenas es una frase que descreve uma das mais elevadas doutrinas, que describe una de las más elevadas o doctrinas, caráter da igreja do Senhor Jesus, el carácter de la iglesia del a Señor sua Jesús, natureza, su naturaleza, a sua vocação, su vocación, o seu chamamento. su llamamiento. Que verdade impressionante é esta. Qué verdad impresionante es Porém, esta. Laodiceia. Pero en la Odisea se perdió. Vamos ver um outro ponto aqui em Colossenses. Vamos a ver otro punto aquí en Colosenses. Colossenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Versículo 15 e 16. Versículos 15 y 16. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que se lea también en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea leedla también vosotros. Prestemos atenção nesses dois textos. Prestemos atención en estos dos textos. Primeiro, saudai os irmãos de Laodiceia Primero, saludad a los hermanos que están en la Odisea, e Ninfa, y a Ninfa, é a igreja que ela hospeda na sua y a la casa. iglesia que ella hospeda en su casa. Ah, irmãos, eu penso que essa igreja aqui era muito linda. Ah, hermanos, yo pienso que esta iglesia aquí era muy linda. Existe um detalhe que nós precisamos ver aqui de maneira implícita. Existe un detalle que necesitamos ver aquí de manera ¿Cómo así? implícita. Como assim? ¿Cómo es? Você pode perceber que existe uma íntima relação da carta que Paulo escreveu aos Colossenses com a igreja de Laodiceia? Tú puedes ver que existe una íntima relación entre la carta que Pablo escribió a los colosenses y la iglesia de la Odisea. O que nós podemos entender é que todas essas verdades que estão aqui em Colossenses, Lo que podemos entender es que todas estas verdades que están aquí en Colosenses, os irmãos em Laodiceia puderam experimentar. los hermanos en la Odisea pudieron experimentarlas. Os grandes estudiosos acreditam Los grandes estudiosos piensan que a epístola aos Romanos, que la epístola a los romanos, a epístola aos Gálatas, la epístola a los gálatas, a epístola aos Efésios la epístola a los efesios, Colossenses colosenses e Hebreus y hebreos constitui o escopo mais elevado daquilo que chamamos doutrina cristã. Constituye la cumbre más elevada de lo que llamamos la doctrina cristiana. Meus amados irmãos e irmãs, Mis amados hermanos y preste hermanas, bastante atenção nisso. presten bastante atención a esto. Observe aqui que a igreja em Laodiceia, a princípio, ela se reunia de maneira muito simples. Observa aquí que la iglesia de la Odisea en un principio se reunía de manera muy simple. Os irmãos de Laodiceia Los hermanos de la e a Odisea Ninfa y Ninfa, é a igreja que hospeda em sua casa. la iglesia que está en su Aqui casa. tem uma descrição da simplicidade da igreja em Laodiceia. Aquí tienes una descripción muy simple de la iglesia en la Odisea. Existe um tempo entre essa carta e aquela de Apocalipse capítulo 3. Hay un tiempo entre esta carta y Apocalipsis y la de Apocalipsis capítulo 3. Possivelmente tenha se passado 30 anos. Posiblemente pasaron 30 años. Em 30 anos muita coisa mudou. En 30 años mucha cosa Há 30 cambió. anos atrás, 30 años quando atrás, você olha a partir de Apocalipse, cuando tú miras a partir que de era a igreja Apocalipsis, de ¿qué era Laodiceia? la iglesia de la Odisea? Uma igreja linda, irmãos. Una iglesia linda, Uma hermano. igreja simples. Una iglesia simple. Reunia na casa da irmã Ninfa. Se reunían en la casa de la hermana Ninfa. Um dos documentos mais profundos que existe
existe na Bíblia. Uno de los documentos más profundos que Foi existen en la escrito Biblia. para ela. Fue escrito para ella. Aqueles irmãos tiveram contato com esta epístola aos Colossenses. Aquellos hermanos tuvieron contacto con esta epístola a los colosenses. Sabe qual é o tema de Colossenses? ¿Sabes cuál es el tema de los Nós colosenses? podemos dizer assim, Podemos decirlo así. a mais elevada revelação de Cristo, La más elevada revelación de Cristo. o mistério de El Deus. misterio de Dios. Havia um mistério em Deus. Había un misterio en Dios. Irmãos, ele nunca tinha revelado isso para ninguém. Hermanos, Él nunca había revelado eso a nadie. Ele guardou isso no coração dele. Él guardó eso en su corazón. E na plenitude dos tempos, En la plenitud de los ele tiempos, revelou para Paulo Él lo reveló a esse Pablo. grande mistério, Ese gran misterio, chamado mistério de Deus. llamado el misterio de Dios. Esse mistério de Deus Ese misterio de é Dios Cristo. es Cristo. Mas o que é Cristo? ¿Pero qué es Cristo? Cristo é o cabeça, Cristo es el cabeza. aquele cabeça exaltado, Aquel cabeza exaltado, glorificado, glorificado. aquele que está no trono da Aquel glória que está en el trono de la e o gloria seu corpo na terra. y su cuerpo en la tierra. Nós somos o seu corpo. Nosotros somos su É um cuerpo. homem corporativo, Es un hombre o corporativo. novo homem da nova criação. El nuevo hombre de la nueva creación. Salmo de número 8, Salmo 8, versículo 4. versículo O 4. salmista diz assim: El salmista dice, quem é o homem para que dele te lembres? ¿quién es el hombre para que E te o filho acuerdes do de él? homem para que o estimes. Y el hijo del hombre para que Fiz- lo ames. Fizeste um pouco menor do que Lo Deus, hiciste un poco menor que e de Dios. glória e honra o Y de coroastes. gloria y honra lo Permita-me coronaste. traduzir esse texto conforme está no texto original. Permítame traducir ese texto conforme está Quando en el ele diz original. assim: quem é o homem para que dele te lembres? Cuando él dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Essa palavra lembres, Esta palabra, acuerdes, ela vem de um vocábulo no hebraico. viene de un vocablo hebreo. Significa Significa algo que sempre ocupou o pensamento. Significa algo que ocupó su pensamiento. Havia algo que sempre ocupou o coração de Deus. Había algo que siempre ocupó el corazón de Sempre Dios. ocupou o seu pensamento. Siempre ocupó su Havia pensamiento. homem Había un na hombre mente de en Deus. la mente de Um Dios. homem corporativo. Un hombre corporativo. E aqui agora você vê o salmista ignorando propositadamente Gênesis 3. Y aquí ahora ves al salmista ignorando a propósito Génesis E ele vai 3. nos revelar a glória do propósito de Y Deus. nos va a revelar la gloria del propósito Havia de um Dios. homem na mente de Deus. Había un hombre en la mente de Dios. E aí Paulo vai dizer que havia o mistério de Deus. Y ahí Pablo va a decir que había el misterio de Algo Dios. que estava dentro de Deus. Algo que estaba dentro de Ele Dios. não revelou isso para nenhum patriarca, Él no le reveló eso a ningún para patriarca, nenhum dos a profetas. ninguno de los profetas. Ele revelou para Paulo. Él se lo reveló a Pablo. Aí Paulo vai chamar esse homem lá em Efésios 4, 24. Ahí Pablo va a llamar a este hombre en Efesios 4:24. Aí nós vamos ver que este é o homem corporativo. Vamos a ver que este es el hombre Aqui em corporativo. Colossenses ele vai falar do novo homem da nova criação. Aquí en Colosenses va a hablar del nuevo hombre y la nueva Que creación. homem é esse, irmãos? ¿Qué hombre es ese, É um hermano? homem corporativo. Es un hombre Que corporativo. visão estupenda é essa? Qué visión O estupenda. cabeça no trono, El cabeza en el seu trono, corpo na su terra. cuerpo en la Era tierra. isso que os irmãos em Laodiceia entendiam, irmãos. Era eso lo que los hermanos en la À Odisea medida que entendieron. eles viviam na A simplicidade, medida que lo vivían en eles simplicidad, experimentaram a fundo essa doutrina, ellos experimentaron a fondo esa mas eles doctrina. perderam, irmãos. Pero ellos lo perdieron. Eles se hermano. tornaram frios, Se volvieron fríos, insípidos, a insípidos, ponto de Deus dizer: eu estou para vomitá-los. a punto de que Dios decía, estoy para vomitar. Sabe como nós podemos traduzir isso? ¿Sabes cómo podemos traducir eso? É Deus dizendo: Dios diciendo, tenho nojo da vida de vocês. tengo anhelo de la vida, tengo asco de la vida de vosotros. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Yo estoy a punto de vomitarte de mi boca. Você me provoca náusea. Tú me provocas náuseas. Ai, irmãos, é muito duro, irmãos. Ay, eso es muy duro. Se é hermano. duro você imaginar Deus falando para a igreja de Éfeso Si es duro, hablando a la iglesia de Éfeso, que a igreja estava que caída. la iglesia estaba caída. Aqui nós temos uma repulsa de Deus pela igreja. Aquí tenemos una repulsa de Dios Você por su pode iglesia. imaginar o amor que Deus tem pela igreja. Tú puedes imaginar el amor que Dios O tiene por amor la que Deus iglesia. tem por nós. El amor que Dios tiene por Em nos nosotros. fazer a sua casa. Él nos ha hecho su casa. Em fazer de nós a sua família. Él quiere hacer de nosotros su Em familia. fazer de nós a noiva do seu filho. Hacer de nosotros la novia de su hijo. Ele nos amou não foi de qualquer maneira. Él nos amó y no fue de cualquier manera. Ele nos amou de tal Él maneira. nos amó de tal manera. Isaías 53 diz que ele esmagou o seu filho por amor a nós. Isaías 53 dice que Él aplastó a su hijo por amor a nosotros. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que ele não poupou o seu próprio filho. Pablo dice en Romanos capítulo 8 que Él no perdonó a su propio hijo. Como é possível, irmãos, ¿Cómo es posible uma igreja chegar ao ponto de receber tal reprovação? una iglesia llegar al punto de recibir tal reprobación? E agora nós conseguimos entender por que ela foi rejeitada desta maneira. Y ahora podemos entender por qué fue rechazada de esta manera. Porque ela desprezou aquilo que concerne
o ponto mais elevado da doutrina, porque ella despreció aquello que concierne el punto más elevado de la a doctrina, revelação deste homem corporativo. la revelación de este hombre corporativo. Cristo, o mistério de Deus. Cristo, el misterio de Está Dios. aqui, irmãos, a carta à igreja de Colossenses. Está aquí, hermanos, en la carta a la iglesia de los Colosenses. Ela foi lida pelos irmãos em Laodiceia. Ella fue leída por los hermanos en la Odisea. Então nós podemos ver primeiro, Entonces, podemos ver primero, Laodiceia se perdeu na doutrina, la Odisea se perdió en la doctrina, se perdeu na revelação, se perdió en la revelación, se perdeu na simplicidade. se perdió en la simplicidad. E agora vamos ver mais um ponto. Y ahora vamos a ver un punto más. Olha o que ele diz, Mira lo que él dice. versículo 16. Versículo 16. Uma vez lida essa epístola perante vós, Una vez leída esta carta entre vosotros, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. haced que se lea también en la iglesia de los laodicenses. E as de Laodiceia, E a- lede igualmente perante vós. Y la de la Odisea, leedla también vosotros. Irmãos, nós temos aqui a carta à igreja aos Colossenses. Hermanos, nosotros tenemos aquí la carta a la iglesia de los Colosenses, Mas nós não temos a carta à igreja de Laodiceia. pero no tenemos la carta a la iglesia de la E Odisea. por quê, irmãos? ¿Y por qué, hermanos? Porque esta igreja não foi responsável. Porque esta iglesia no fue responsable. Podemos até dizer, irmãos, Pues que uma podemos- carta está perdida. Podemos hasta decir, hermanos, que una carta está perdida. Aonde está a carta à igreja de Laodiceia? ¿Dónde está la carta a la iglesia de la Odisea? Entre Colossenses e Tessalônica, Entre Colosenses y Tesalónica deveria ter uma carta, tendría que haber una carta, mas não tem. pero no la tenemos. Onde ela está? ¿Dónde está? Porque essa carta não está aqui. Porque esa carta no está ahí. Nós temos a carta escrita lá no capítulo 3. Nosotros tenemos, porque esa carta no está aquí, tenemos aquella escrita en el capítulo Uma 3. carta de reprovação, Una carta de reprobación, uma carta de rejeição, una carta de rechazo, uma carta triste. una carta triste. Aonde o Senhor está nessa carta? ¿Dónde está el Señor en esa carta? Lá do lado de fora. Allí en el lado de fuera. Oh, irmãos, que triste quadro nós temos. Oh, hermanos, qué triste cuadro tenemos. Nós acharmos que podemos brincar com a nossa responsabilidade. Nosotros pensamos que podemos jugar con nuestra responsabilidad. Que nós um dia podemos comparecer diante de Deus com desculpas. Que nosotros un día podremos comparecer delante de Dios con Nós disculpas. seremos indesculpáveis Nosotros seremos, no tendremos disculpas se nós falharmos da nossa responsabilidade. si nosotros fallamos en nuestra responsabilidad. Irmãos, com certeza nós sofreremos um juízo muito mais dolorido do que aqueles que nunca puderam ouvir o que nós estamos ouvindo. Hermanos, nosotros vamos a sufrir un juicio mucho más severo que aquellos que nunca oyeron lo que nosotros estamos oyendo. Eu sempre digo para os irmãos em Goiânia, Nosotros siempre le digo a los hermanos en Goiânia, Goiânia é a cidade onde eu vivo. Goiânia es la ciudad donde yo vivo. Com certeza Deus será muito mais rígido conosco do que com os demais irmãos. Con certeza, Dios va a ser mucho más rígido con nosotros que con los demás Lá no hermanos. tribunal de Cristo, Allá en el tribunal de Deus Cristo, será muito mais rigoroso conosco, Dios será mucho más riguroso con nosotros. porque nós temos recebido tanto do Senhor. Porque nosotros hemos recibido tanto. Nós del temos Señor. testemunhado um céu aberto, Nosotros hemos sido testigos de un cielo abierto, chuvas torrenciais da revelação de Deus, lluvias torrenciales de la revelación de Dios, da pessoa de de Cristo, la persona de Cristo, da obra de de Cristo, la obra de da Cristo, pessoa do de Espírito, la persona del da Espíritu, obra do de Espírito. la obra del Espíritu. Quanta riqueza! Cuánta riqueza, Quantos vasos o Senhor tem nos dado durante todos esses anos? cuántos vasos el Señor nos ha dado durante todos Quantos estos años, irmãos o Senhor tem nos enviado? cuántos hermanos el Señor nos ha É enviado. uma torrente de água, Es un torrente de agua, de revelações. de revelaciones. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos y eu hermanas, falo para vocês também. yo hablo a vosotros O Senhor tem también. nos dado os dias aqui de céus abertos. El Señor nos ha dado aquí estos días, nos ha dado días de cielos abiertos. Nós temos visto aqui o quanto o Senhor tem sido misericordioso conosco. Nosotros hemos visto cuánto el Señor ha sido misericordioso Quanto con Ele tem nosotros, falado. cuánto nos ha Quanto hablado, Ele tem dispensado. cuánto Él ha dispensado. E nós podemos achar que isso é simplesmente um evento. Y nosotros podemos pensar que esto es simplemente un evento, Acontecimento qualquer. un acontecimiento Tenho cualquiera. absoluta certeza que não. Yo tengo absoluta certeza Um que dia no. o Senhor nos pedirá conta destas palavras. Un día el Señor nos pedirá cuenta de estas Como palabras. que nós respondemos à voz do Senhor? ¿Cómo nosotros respondimos a la voz del Señor? Como ouvintes ¿Como oyentes ou como praticantes? o como O practicantes? Senhor requer uma resposta de El Señor nós. requiere una O respuesta que nós de podemos nosotros. dizer é que Laodiceia não correspondeu àquilo que o Senhor depositou nela. Podemos decir que la Odisea no correspondió a lo que el Señor Ela foi depositó uma en ella. igreja irresponsável. Ella fue una iglesia irresponsable, Ela foi uma igreja infiel. fue una iglesia infiel. Por isso ela perdeu sua simplicidade. Por eso perdió su Por isso que ela simplicidad. se tornou
tão orgulhosa. Por eso se volvió tan orgullosa. Por isso que ela ficou tão soberba. Por eso se quedó tan soberbia. Ela não sentia falta de nada. No sentía falta de Por nada. que ela não sentia ¿Por falta? qué no sentía falta? Nosso Senhor estava fora. Nuestro Señor estaba E afuera eles não sentiram falta y dele. ellos no sintieron falta de él. Como aquela noiva de Cantares, capítulo 5. Como aquella novia de Cantares, capítulo O seu 5. amado está lá fora. Su amado estaba afuera. Ele passou a noite fora. Él pasó la noche fuera. Ela não se deu conta. Ella no se dio Oh, cuenta. que tristeza, Oh, irmãos. qué tristeza, hermano. Nós podemos estar correndo esse grande risco. Nosotros podemos estar corriendo este gran Que o riesgo. Senhor possa nos encorajar nesta hora. El Señor nos pueda animar Que en o esta possa hora. nos ajudar El Señor nos pueda ayudar a perceber a hora que nós estamos a vivendo. percibir la hora que estamos viviendo. Este é um momento crucial. Este es un momento Che- crucial. Temos chegado até aqui, irmãos. Hemos llegado hasta aquí, hermano. Uma geração que deveria estar comprometido com a volta do Senhor. Una generación que debería estar comprometida con la vuelta del Nós Señor. deveríamos estar ocupados em apressar a volta do Senhor. Deberíamos estar ocupados en apresurar la venida del Não Señor. adianta nós dizermos de maneira retórica, No nos sirve de nada decir de manera retórica, Maranata, Maranata, se nós não apressamos a volta do si Senhor. nosotros no apresuramos Se la nós venida não del Señor. amamos o Senhor. Si nosotros no amamos Isso al é Señor. muito sério, Eso es irmãos. muy serio, hermano. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Nosotros tenemos una responsabilidad delante Se del nós Señor. Y falharmos si nos fallamos e acharmos que temos como desculpar, y pensamos que tenemos cómo disculparnos, Deus é sério, Dios es serio, Deus é santo. Dios es santo. Quando o povo de Israel chegou nos campos de Moabe, Cuando el pueblo de Israel llegó a los campos de Moab, você sabe o que representava os campos de Moabe? ¿sabes qué representaban los campos de Eles Moab? estavam às portas de Canaã. Estaban a las puertas de Canaán. E existe algo muito especial. Y existe algo muy especial. Amanhã eu quero compartilhar com vocês. Mañana yo lo quiero compartir con vosotros. A partir da 31ª estação. A partir de la 31ª O estación, nome dessa estação é Abrona. el nombre de esa estación es O Abrona. que significa Abrona? ¿Qué significa Abrona? Encruzilhada. Encrucijada. Isso é muito significativo. Esto es muy significativo. Então você sabe que durante 40 anos, Entonces tú sabes que durante 40 años a nação de Israel percorreu 42 estações. la nación de Israel recorrió 42 estaciones. Quando eles chegaram na 31ª, Cuando llegaron a la 31ª, Abrona. Abrona. Agora a nova geração vai assumir a frente. Ahora la nueva generación va a pasar adelante. Toda a velha geração ficou sepultada lá no deserto. Toda la vieja generación quedó sepultada en el desierto. Somente Moisés, Solamente Moisés, Arão, Aarón, Caleb, Caleb, Josué Josué estavam ali. estaban allí. Então toda a velha geração já tinha passado. Toda la vieja generación ya pasó. Depois nós vemos a morte de Arão lá no Monte Or. Después vemos la muerte de Aarón en el monte Or. E sabemos que de todos aqueles que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram em Canaã. Y sabemos que de todos los que salieron en Egipto, solo Josué y Caleb entraron en A Canaán. velha geração ficou para trás. La vieja generación quedó atrás. Então agora eles chegam nos campos de Moab. Entonces ahora él llega a los campos de Moab, A última estação. la última O estación. que aconteceu, ¿Y qué irmãos? ocurrió allí, hermano? O povo começa a ficar desesperado. El pueblo empieza a quedar desesperado, Impaciente. impaciente. Isso está em Números capítulo 20. Eso está en Números capítulo 20. Aí o que eles fazem, irmãos? ¿Qué hacen ellos allí, hermanos? Eles começam a pedir água para Deus. Ellos comienzan a pedirle a Dios agua. E Moisés fica tão impaciente. Y Moisés queda tan impaciente. Arão estava tão desgostoso. Aarón estaba tan disgustado. O povo começa a murmurar. El pueblo empieza a murmurar. A nova geração La nueva generación agora começa a se levantar de maneira tão rebelde como a velha geração. ahora comienza a levantarse de manera tan rebelde como la vieja creación. E aí Moisés ouve de Deus. Y ahí Moisés oye de Dios. Irmão, se você fizer uma jurisprudência aqui, Hermano, si hubiera una jurisprudencia aquí, você vai absorver Moisés e Arão e vai condenar Deus. tú vas a absolver a Moisés y a Aarón y vas a condenar a Dios. Como pôde Deus fazer aquilo? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Eles haviam perdido Miriam. Ellos habían perdido a Miriam. Miriam era uma mulher de um temperamento muito forte. Miriam era una mujer de un temperamento muy fuerte. Ela foi uma grande ajudadora de Ella Moisés. fue una gran ayuda para Moisés. Então Miriam tinha um peso muito grande na vida de Moisés. Entonces Miriam tenía un peso muy grande en la vida de Moisés. E ela tinha morrido há poucos dias. Y ella había muerto hacía pocos días. Moisés havia conduzido aquele povo pacientemente durante 40 anos. Moisés había conducido a aquel pueblo pacientemente durante 40 O años. peso daquela congregação sobre os seus ombros era muito pesado.
El peso de aquella congregación sobre sus hombros era muy pesado. Ele estava cansado. Estaba cansado. Quantas batalhas ele travou durante esses 40 anos? ¿Cuántas batallas trabó durante esos 40 años? Imagine lá no Sinai, Imagina allí en el Sinaí, quando Deus disse para ele que faria dele uma nova nação. cuando Dios le dijo que le iba a hacer una nueva nación. Ele entrou diante de Deus Él entró delante de e Dios disse: risca meu nome. y dice, quita mi Mas não nombre, faça isso, ó pero Deus. no hagas eso, Dios. Então imagine como Moisés travou duras batalhas diante de Deus por aquele povo. Entonces imagina cómo Moisés trabó duras batallas por aquel pueblo. Moisés tinha 120 anos. Moisés tenía 120 Ele años. estava extremamente cansado. Estaba sumamente cansado. Aí Deus fala para ele: Moisés, fale a rocha. Ahí Dios le habla. Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Você sabe que essa experiência ela é repetida. Tú sabes que esa experiencia se É repite. curioso porque quando você começa a estudar a partir de Abrona, Es curioso porque cuando tú empiezas a estudiar a partir de Abrona, algumas experiências elas são sutis, algunas experiencias son sutiles, são repetitivas. son repetitivas. E por quê, ¿Y irmãos? por qué, hermanos? Existe um caminho de Deus em tudo isso. Existe un camino de Dios en todo esto. Então, quando eles passaram em Horebe, Entonces, cuando ellos pasaron en Horeb, você lembra o que aconteceu ali? tú recuerdas qué ocurrió allí. O povo começa a pedir a Deus água. El pueblo empieza a pedir a Dios agua. Deus diz para Moisés pegar a vara e tocar na rocha. Y Dios le dice a Moisés que cogiera la vara y golpeara la roca. E a palavra rocha ali é tizur. Y la palabra roca allí es tesur, No hebraico significa uma rocha pequena. que en hebraico significa una roca pequeña. Então Moisés tocou Entonces Moisés tocó e jorrou água para o povo beber. y manó agua para que bebiera el pueblo. Agora nós vemos uma experiência bem parecida, Y ahora vemos una experiencia muy parecida, só com um detalhe. pero con un detalle. Deus diz para Moisés: Dios le dice a Moisés, fale a rocha. háblale a la roca. E nós sabemos que Moisés ele não teve a paciência. Y sabemos que Moisés no tuvo E paciencia. na sua En impaciência, su impaciencia, ele bateu na rocha. él golpeó la roca. Ele feriu a rocha. Él hirió la E roca. aquilo feriu o coração de Deus. Y aquello hirió el corazón E de Deus Dios. trata duro com Y Moisés e Dios com Arão. trata duro con Moisés y con Aarón. E nós ficamos sabendo algo muito interessante, irmãos. Nosotros quedamos sabiendo algo muy interesante. Primeira coisa Primera cosa, é que a palavra rocha aqui em Números capítulo es 20 que la palabra roca aquí en Números capítulo fala 20 de uma grande pedra, habla de una gran piedra, maior do que Tizur. mayor que Tesur. Por quê? ¿Por qué? Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo diz que havia 4, uma rocha que o seguia. dice que había una roca que lo seguía. E essa rocha era Cristo. Y esa roca era Cristo. Então, irmãos, eu me atrevo a dizer Entonces, hermanos, yo me atrevo a que decir essas duas pedras que esas dos piedras que jorraram água, de las que emanaron agua elas são teofanias de Cristo. son teofanías de Cristo. Então, como que nós podemos ver aqui? Entonces, ¿qué podemos ver A ahí? primeira rocha, La primera roca, Cristo na sua humanidade. Cristo en su humanidad. A segunda rocha, La segunda roca, Cristo glorificado. Cristo glorificado. Então agora Moisés não podia ferir a rocha, Entonces ahora Moisés no podía herir porque la aquela roca, rocha, ela tipifica Cristo lá na cruz do Calvário. porque la primera roca tipifica a Cristo allí en la cruz del Aquele Calvario. que foi ferido, Aquel que fue herido, aquele que foi transpassado, aquel que fue e do traspasado seu interior saiu água. y de su interior salió agua. Agora você vê essa rocha, Ahora tú ves esta roca. ela fala de Cristo na sua glória. La segunda habla de Cristo en su gloria. Então Deus, ele estava ensinando para o povo, Entonces Dios le estaba enseñando, al ensinando pueblo, para nós. enseñándonos a E nosotros tudo apontava para que Cristo. todo apuntaba a E Cristo. o que aconteceu? ¿Y qué ocurrió? Moisés foi reprovado. Moisés fue Não reprobado. estou dizendo com isso que Moisés perdeu o reino. No estoy diciendo con eso E que nem Moisés tampouco perdió el dizendo reino, que ele perdeu a salvação. ni tampoco diciendo que perdió la Porque o que salvación. Moisés ganhou em Deus é maior do que nós podemos imaginar. Porque Moisés es uno de los siervos mayores que podemos imaginar. Moisés foi um homem que viu a face de Deus. Moisés fue un hombre que vio el rostro Ele orou de e Dios. pediu para Deus mostrar sua face. Él oró y le pidió a Dios que le Não mostrara era su tempo. rostro. Não era tempo de Deus revelar sua No face. era tiempo todavía de que revelara su rostro. Mas um dia lá no Hermon, Pero un día allí en el Hermón, Moisés viu a face de Cristo. Moisés vio la faz de Cristo. Cristo havia dito para Filipe, Cristo le había dicho a lá em Felipe, João capítulo ahí en 14, Juan capítulo quem 14, vê a mim vê o Pai. que me ve a mí ver al Naquele Padre. dia a oração de Moisés foi respondida. Y aquella oración de Moisés fue respondida. Lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, Allí en Deuteronomio capítulo 34, versículo diz 10. que nunca houve um homem como Moisés na terra, Dice que nunca hubo un hombre como Moisés en la que tierra, falava com Deus face a face. que hablaba con Dios cara a cara. Isso é intimidade. Eso es Então intimidad. não vamos julgar aqui, irmãos. No vamos a juzgar. Mas aquí. Moisés não pôde conduzir o povo até a terra. Pero Moisés no pudo conducir al pueblo hasta la E tierra. Deus tratou com ele ali. Y Dios trató con él allí. Então, meus irmãos,
O que nós aprendemos com isso? Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Deus é sério, Dios es serio. Deus é santo. Dios es santo. A seriedade de Deus La seriedad de e a Dios santidade de y la Deus santidad de Dios precisa ser a sua face diante de nós. precisa Ser a sua face diante de ser su nós. rostro delante de nosotros. Então nós temos que tomar muito cuidado. Entonces tenemos que tener mucho Não cuidado. podemos falhar como Laodiceia. No podemos fallar como la Odisea. Laodiceia falhou. La Odisea falló. E o que ela se tornou? ¿Y en qué se volvió? Uma igreja soberba. Una iglesia soberbia. Uma igreja Una orgulhosa. iglesia orgullosa. Jamais venhamos ser uma igreja soberba e orgulhosa. Jamás vengamos a ser una iglesia orgullosa y Sejamos soberbia. uma igreja quebrantada. Seamos una iglesia quebrantada. Sejamos como Filadélfia. Seamos como O que Filadelfia. significa Filadélfia? ¿Qué significa Filadelfia? São dois vocábulos aqui. Son dos vocablos aquí. Filos e Delfos. Filos y O Delfos. amor entre os irmãos. El amor entre los hermanos. A comunhão do corpo de Cristo. La comunión del cuerpo de Nós Cristo. podemos estudar a igreja de Filadélfia com a carta a Filemón. Nosotros podemos estudiar la iglesia de Filadelfia con la carta a O que Filemón. significa Filemón? ¿Qué significa Filemón? Aquele que beija a face. Aquel que ve la faz. Ah, irmãos, quando você estuda essa carta, Ay, cuando tú estudias esa a carta, ternura dessa la carta, ternura de esa a carta, grandeza dessa la carta, grandeza de esa é carta, algo que quebranta o nosso es coração. algo que quebranta nuestro Porque ali corazón. nós vemos como a igreja precisa tratar de maneira prática. Porque allí vemos como la iglesia necesita tratar de manera Nós práctica. vemos ali como que o Espírito Santo ele age na vida da igreja. Vemos allí como el Espíritu Santo actúa en la vida de la O iglesia. irmão culpado, Un hermano o irmão culpado, ocupado, culpado, culpado, o irmão que falhou, el hermano que falló, o irmão que causou dano à congregação. el hermano que causó daño a la Agora ele está congregación. sendo reconduzido a essa congregação, Ahora está siendo reconducido a esa congregación, onde ele está desmoralizado, donde él está desmoralizado, onde ele causou tanto dano, donde él causó tanto e onde daño, ele tinha que ser aceito. donde él tiene que ser Y aceptado amado. y amado. Filemão amava Paulo. Filemón amaba a Pablo, Filemão era um companheiro de Paulo. era un compañero de Pablo. Paulo tinha um carinho enorme por Filemão. Pablo tenía un cariño enorme por Paulo Filemón. não desconfiava do amor de Filemão. No desconfiaba de su Mas amor. quando ele vai tratar de Onésimo, Pero cuando va a tratar de Onésimo, sabe o que significa Onésimo? ¿sabes qué significa Onésimo? Útil. 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 Então, quando Paulo vai escrever aquela carta, Entonces, cuando él va a escribir ele aquella vai carta, dizer para Filemão le va a decir a Filemón receber a Onésimo que si viera a Onésimo, como ele recebera a ele mesmo. que si viera a Onésimo A Paulo. como a Pablo mismo. Ele coloca Onésimo na mesma envergadura dele. Coloca a Onésimo a la misma altura que él. Irmãos, nós poderíamos aprender aqui dezenas de lições na carta à igreja, ou na carta a Filemão Podríamos aprender decenas de lecciones en la carta a Filemón e a carta à igreja de y Filadélfia. la carta a la iglesia. O de amor Filadelfia. entre os irmãos. El amor entre los hermanos. Filadélfia é a igreja que o Senhor espera de nós. Y Filadelfia es la iglesia que Dios Uma espera. de igreja, nosotros. embora tenha pouca força, Una iglesia que aunque tenía poca mas fuerza, ela não nega o nome do pero no Senhor. niega el nombre del Uma Señor. igreja que tem uma porta aberta. Una iglesia que tiene una puerta E abierta. nós sabemos que essa porta é a mesma que está em Apocalipse 4. Sabemos que esa puerta es la misma que está en Apocalipsis É uma 4. porta Una celestial. puerta celestial. Uma porta em que liga os céus e a terra. Una puerta que une los cielos y la tierra. Esta é a igreja que o Senhor espera de nós. Esta es la iglesia que el Señor espera. Não de uma nosotros. Laodiceia. No la de la Uma igreja orgulhosa. una iglesia orgullosa. Uma igreja que se perde na visão. Una iglesia que pierde la Se visión. perde na vocação. Una iglesia que Se pierde la perde no vocación. testemunho. Pierde el Se testimonio. perde na doutrina. Pierde la Se doctrina. perde na prática. Pierde la práctica. Não, irmãos. No, hermano. Que o Espírito Santo nos ajude. Que el Espíritu Santo nos ayude. Que nós possamos, irmãos, terminar esses dias aqui Que nosotros podamos terminar estos días aos aquí, pés do a Senhor. los pies del Señor. Que nós possamos saber cada dia Que nosotros podamos saber cada que día Deus, de maneira tão bondosa, que Dios de manera tan bondadosa, como bom pastor que é, como buen pastor que Ele es, veio com a sua vara Él viene con su vara e com o seu y cajado, con su com o callado, único propósito, irmãos, con el único propósito nos levar às águas de tranquilas, llevarnos a aguas tranquilas, preparar para nós uma mesa neste mundo, preparar para nosotros una mesa en este mundo, onde nós temos tantos adversários, donde nosotros tenemos tantos a adversarios, carne, la carne, o diabo el e o diablo, próprio mundo. el propio mundo. Mas o Senhor nos dá aqui Pero el Señor nos da uma aquí mesa farta da sua presença. una mesa llena de su presencia. Então nós precisamos considerar isso. Irmãos. Entonces nosotros O necesitamos quanto considerar eso. Deus tem nos abençoado. Y cuánto Dios nos ha O bendecido, quanto Ele tem falado ao nosso coração. cuánto nos ha hablado en nuestro corazón. Que Deus nos abençoe. Que Dios os bendiga. Amén. Amén.